Você já se perguntou quem foi realmente o apóstolo Pedro e por que ele é tão importante para a fé cristã? Se você quer descobrir as fascinantes histórias de fé, coragem e redenção de um dos discípulos mais próximos de Jesus, então você está no lugar certo. No vídeo de hoje, vamos explorar a história reveladora de Pedro, entender a origem e o significado do Dia de São Pedro e como seu legado continua a inspirar milhões de cristãos ao redor do mundo. Fique comigo, pois você não vai querer perder essa jornada emocionante pela vida de um dos pilares da igreja primitiva. A história do apóstolo Pedro é uma das mais fascinantes e significativas do Novo Testamento, não apenas por seu papel fundamental na disseminação do cristianismo, mas também por sua transformação pessoal ao longo de seu relacionamento com Jesus Cristo. Antes de se tornar o líder fervoroso e destemido da igreja primitiva, Pedro era simplesmente Simão, um pescador da Galileia. Sua jornada de Simão a Pedro, a rocha, é um testemunho poderoso da transformação espiritual e da importância do chamado divino. Simão, cujo nome original significa ouvir, nasceu em Betsaída, uma pequena cidade de pescadores situada na costa norte do Mar da Galileia. Betsaída, cujo nome significa Casa da Pesca, era um local modesto, mas estrategicamente importante, já que a pesca era uma das principais atividades econômicas da região. A vida de Simão, como a de muitos de seus contemporâneos, girava em torno do Mar da Galileia, um grande lago de água doce que fornecia sustento a inúmeras famílias. A pesca não era apenas uma ocupação, mas uma parte integral da cultura e subsistência local. Simão mudou-se mais tarde para Cafarnaum, uma cidade maior e mais próspera também, localizada às margens do Mar da Galileia. Em Cafarnaum, ele continuou seu trabalho como pescador, junto com seu irmão André. A vida de pescador no primeiro século era dura e exigente. Os pescadores trabalhavam durante a noite, quando os peixes eram mais ativos, e passavam o dia limpando e reparando suas redes, preparando-se para a próxima noite de trabalho. A pesca era uma atividade que requeria resistência física, paciência e habilidade prática. Simão, como muitos pescadores, possuía essas qualidades em abundância. No contexto histórico e cultural da época, os pescadores ocupavam uma posição importante, mas não eram considerados da elite social. Eles eram trabalhadores humildes, respeitados por sua contribuição à economia local, mas raramente influentes nos assuntos religiosos ou políticos. No entanto, a Galileia era uma região fervilhante de expectativas messiânicas. Os judeus da Galileia esperavam ansiosamente a vinda do Messias, que libertaria Israel do jugo romano e restauraria o reino de Davi. Foi neste ambiente que Simão viveu e trabalhou, provavelmente compartilhando da esperança de muitos de seus contemporâneos. A vida de Simão mudou drasticamente quando ele encontrou Jesus de Nazaré. Este encontro é descrito no Evangelho de Mateus, onde Jesus chama seus primeiros discípulos. Em Mateus 4, 18, 20, lemos: Andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Este chamado de Jesus não foi apenas um convite para seguir um novo rabino, mas um chamado para uma vida radicalmente transformada. O nome Pedro, que Jesus deu a Simão, é carregado de significado. Em aramaico, a língua falada por Jesus e seus discípulos, a palavra Kefa significa rocha. Em grego, a palavra é Petros, que se traduz como Pedro. Este novo nome simbolizava a nova identidade e missão que Jesus estava conferindo a Simão. Ele não seria mais apenas um pescador de peixes, mas se tornaria uma rocha firme sobre a qual Jesus edificaria a sua igreja.
Este ato de renomear Simão para Pedro indicava uma mudança profunda em seu papel e destino. O chamado de Pedro é um momento crucial não só em sua vida, mas também na narrativa do Novo Testamento. Jesus escolheu Pedro não por causa de suas habilidades ou status social, mas por causa de sua fé e potencial para liderar. Você está pronto para uma jornada espiritual transformadora? Antes de prosseguirmos, quero fazer uma pergunta importante. Você já recebeu o Espírito Santo? Se você está aqui, acredita em Deus e busca uma conexão mais profunda com Ele, você está no lugar certo, meu amigo, minha amiga. Imagine agora ter acesso a 3 guias poderosos que podem fortalecer sua fé e levá-lo a um nível mais elevado de espiritualidade. Chegou a hora de receber não apenas conhecimento, mas uma inspiração divina que vai mudar sua vida. Com esses 3 e-books especiais, você dará passos significativos em direção à plenitude espiritual. Primeiro, Caminhando com Deus irá guiá-lo em um devocional diário, aproximando-o do Criador em cada passo do seu dia. Em seguida, mergulhe no Apocalipse Descomplicado, onde desvendaremos os mistérios do mundo atual e o que está por vir quando Cristo retornar. E para alimentar sua alma diariamente, você terá em mãos Palavra Viva, uma fonte inestimável de ensinamentos da Bíblia, repleta de lições práticas para aplicar em sua vida diária. Tudo isso está ao seu alcance por um valor incrivelmente acessível. Pense por um momento, quantas vezes você investe em coisas passageiras deste mundo, enquanto negligencia o fortalecimento de sua alma? Não seja enganado por esses pensamentos do diabo. Aproveite esta oportunidade única de nutrir sua espiritualidade e garantir sua eternidade. Então não perca mais tempo. Escaneie o QR Code na tela ou acesse o link na descrição e receba imediatamente seus 3 e-books digitais. Sua jornada para uma vida espiritual mais plena começa agora. Este chamado nos mostra que Jesus vê além das aparências externas e reconhece o valor e o potencial em cada indivíduo. A transformação de Simão em Pedro é um exemplo poderoso do que pode acontecer quando alguém responde ao chamado de Deus com fé e obediência. A partir do momento em que Pedro começou a seguir Jesus, sua vida tomou um rumo completamente novo. Ele se tornou um dos discípulos mais próximos de Jesus, frequentemente mencionado primeiro nas listas de apóstolos, indicando sua posição de liderança. Pedro testemunhou muitos dos milagres e ensinamentos de Jesus, desde a cura de enfermos até a multiplicação dos pães e peixes. Ele estava presente em momentos cruciais, como a transfiguração de Jesus no Monte Tabor e a última ceia. A jornada de Pedro não foi isenta de desafios e falhas. Ele era impulsivo e muitas vezes falava ou agia antes de pensar, como quando tentou andar sobre as águas para encontrar Jesus e começou a afundar ao duvidar. Mateus 14, 28, 31. Ele também negou Jesus 3 vezes durante a prisão de Cristo, um ato de fraqueza humana que foi dolorosamente predito por Jesus. Mateus 26, 33, 34, 69 e 75. No entanto, após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro, perguntando-lhe 3 vezes se ele o amava e instruindo-o a apacentar minhas ovelhas. João 21, 15 e 17, reafirmando assim sua liderança e missão. A transformação completa de Simão em Pedro se concretizou após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Em Atos 2, Pedro se levantou e pregou com ousadia para a multidão, resultando na conversão de cerca de 3.000 pessoas. Sua pregação e liderança continuaram a ser fundamentais para o crescimento da igreja primitiva. Ele desempenhou um papel vital no Conselho de Jerusalém, Atos 15, ajudando a estabelecer diretrizes para a inclusão dos gentios na comunidade cristã.
O legado de Pedro é celebrado de maneira especial no dia de São Pedro, uma festa cristã que honra sua memória e contribuição à Igreja. Este dia é marcado por reflexões sobre sua vida, seu ministério e sua transformação de um simples pescador em um dos maiores líderes da Igreja. A celebração enfatiza não apenas a grandeza de Pedro como um apóstolo, mas também a mensagem de que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua origem ou ocupação, para cumprir seus propósitos divinos. Em resumo, a vida de Pedro antes de conhecer Jesus era a de um humilde pescador, vivendo uma existência simples e dedicada ao seu trabalho. No entanto, através do chamado transformador de Jesus, Simão se tornou Pedro, a rocha sobre a qual a Igreja seria edificada. Sua jornada é uma poderosa lembrança de que Deus vê além do exterior, reconhecendo o potencial e a fé dentro de cada indivíduo. A história de Pedro nos ensina sobre a importância de responder ao chamado de Deus com fé e obediência, e como essa resposta pode transformar nossas vidas de maneiras profundas e significativas. Se você está gostando deste conteúdo e quer ver mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber notificações sempre que um novo vídeo for lançado. Sua inscrição é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo informações valiosas e inspiradoras para você. O ministério de Pedro com Jesus é um dos aspectos mais fascinantes e significativos do Novo Testamento. A jornada de Pedro ao lado de Jesus não apenas ilustra seu crescimento espiritual, mas também destaca sua participação ativa, seus momentos cruciais e sua vulnerabilidade humana. Como um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro desempenhou um papel vital no desenvolvimento e na propagação do cristianismo. Seu ministério é marcado por episódios de liderança inspiradora, fé ousada e falhas humanas. Tudo isso culminando em um profundo arrependimento e renovação. Pedro, originalmente chamado Simão, foi renomeado por Jesus como Pedro, que significa rocha. Este nome simbolizava o papel que ele iria desempenhar como líder da futura igreja cristã. Durante o ministério de Jesus, Pedro emergiu como uma figura proeminente entre os discípulos. Ele frequentemente atuava como porta-voz do grupo, expressando suas dúvidas, medos e esperanças. Essa posição de liderança é evidente em várias passagens bíblicas, onde Pedro fala em nome dos outros discípulos e assume um papel de destaque. Um dos momentos mais significativos do ministério de Pedro é sua confissão de fé em Cesareia de Filipe. Em Mateus 16, 13 e 19, Jesus pergunta aos seus discípulos: "Quem os homens dizem que é o Filho do Homem?" Depois de ouvir várias respostas, Jesus pergunta diretamente a eles: "E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?" Pedro, com uma clareza impressionante, responde: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Esta confissão não só afirmou a identidade messiânica de Jesus, mas também destacou a fé de Pedro. Em resposta, Jesus declara: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Este momento crucial sublinha o papel fundamental de Pedro na construção da igreja e a confiança que Jesus depositava nele. Outro episódio importante na vida de Pedro é a transfiguração de Jesus. Em Mateus 17, 1, 9, Pedro, juntamente com Tiago e João, testemunha Jesus em sua glória celestial, ao lado de Moisés e Elias. Durante esta visão extraordinária, Pedro, em sua típica maneira impulsiva, sugere construir 3 tendas para honrar Jesus, Moisés e Elias. Embora sua sugestão tenha sido interrompida pela voz divina, afirmando a filiação de Jesus, este evento destacou a proximidade especial de Pedro com Jesus e sua participação em momentos-chave do ministério de Cristo. A transfiguração
não apenas reforçou a identidade divina de Jesus para Pedro, mas também preparou os discípulos para os desafios futuros que enfrentariam após a crucificação de Jesus. A caminhada de Pedro sobre as águas é outro exemplo poderoso de sua fé e fraqueza. Em Mateus 14, 22, 33, após a multiplicação dos pães, Jesus ordena que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia enquanto ele se retirava para orar. Durante a travessia, uma tempestade assola o barco dos discípulos e Jesus vem ao encontro deles, andando sobre as águas. Pedro, reconhecendo Jesus, pede para ir até ele andando também sobre as águas. Jesus chama Pedro e ele começa a caminhar em direção a Jesus. No entanto, ao sentir o vento forte, Pedro se assusta e começa a afundar, clamando por ajuda. Jesus imediatamente estende a mão e o segura, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Este episódio ilustra tanto a coragem e fé de Pedro, quanto sua vulnerabilidade humana diante das adversidades. A fragilidade humana de Pedro é mais evidentemente demonstrada na sua negação de Jesus durante a prisão e julgamento de Cristo. Em Mateus 26, 69, 75, enquanto Jesus é levado para ser julgado, Pedro segue à distância e se mistura com a multidão no pátio do sumo sacerdote. 3 vezes ele é confrontado por pessoas que o reconhecem como um dos seguidores de Jesus. E 3 vezes ele nega conhecê-lo. Após a terceira negação, o galo canta. E Pedro se lembra das palavras de Jesus: "Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes." Pedro sai e chora amargamente, profundamente arrependido por sua covardia e falta de fé naquele momento crítico. No entanto, a história de Pedro não termina com sua negação. Após a ressurreição de Jesus, encontramos uma poderosa cena de redenção e renovação em João 21, 15, 17. Jesus, ao encontrar Pedro e outros discípulos pescando no mar da Galileia, realiza um milagre semelhante ao da primeira pesca milagrosa. Depois de compartilhar uma refeição com eles, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: "Simão, filho de João, você me ama?" Cada vez, Pedro responde afirmativamente e Jesus responde: "Apacenta as minhas ovelhas." Este diálogo triplo ecoa as 3 negações de Pedro, simbolizando seu completo perdão e restauração. Jesus não só perdoa Pedro, mas reafirma seu papel como líder e pastor da igreja. A restauração de Pedro após sua negação é um testemunho poderoso da graça e misericórdia de Deus. Ela mostra que, apesar de nossas falhas e fraquezas, Deus está sempre disposto a nos restaurar e nos usar para seus propósitos. Pedro, agora renovado e fortalecido, se torna uma figura central na igreja primitiva. No dia de Pentecostes, ele prega com ousadia, resultando na conversão de 3.000 pessoas. Atos 2, 14 e 41. Ele realiza milagres, defende a fé diante das autoridades religiosas e desempenha um papel crucial no Conselho de Jerusalém, que decide sobre a inclusão dos gentios na igreja. Atos 15. A vida de Pedro é um exemplo inspirador de fé, liderança e redenção. Desde seu chamado inicial como pescador até sua liderança na igreja primitiva, Pedro demonstra uma profunda transformação espiritual. Sua história nos ensina sobre a importância da fé, a necessidade de humildade e arrependimento e o poder da graça divina. O Dia de São Pedro celebra não apenas sua contribuição à igreja, mas também a mensagem de esperança e renovação que sua vida representa. Em conclusão, o ministério de Pedro com Jesus é um relato fascinante de crescimento espiritual e liderança. Sua participação ativa, os momentos cruciais de sua jornada e suas experiências de fragilidade humana nos oferecem lições valiosas sobre fé e redenção.
A transformação de Pedro, de um simples pescador a uma pedra fundamental da igreja cristã, é um testemunho poderoso do que Deus pode fazer na vida daqueles que respondem ao seu chamado com fé e obediência. A celebração do Dia de São Pedro nos lembra dessa história inspiradora e nos encoraja a seguir seu exemplo de dedicação e serviço ao reino de Deus. O papel de Pedro na igreja primitiva é fundamental para compreender o desenvolvimento do cristianismo nas suas primeiras décadas. Desde o momento do Pentecostes até suas ações de liderança e milagres, Pedro foi uma figura central que ajudou a moldar a direção da igreja nascente. Através de suas pregações poderosas, decisões sábias e milagres extraordinários, Pedro não só consolidou sua posição como líder, mas também fortaleceu a fé dos primeiros cristãos e expandiu a mensagem do Evangelho. Após a ascensão de Jesus, os discípulos se reuniram em Jerusalém, aguardando a promessa do Espírito Santo. Esse evento, conhecido como Pentecostes, marcou o início da missão evangelística da igreja primitiva. Em Atos 2, 14 e 41, Pedro se levanta com os outros 11 apóstolos e faz um discurso que se tornaria um ponto de virada na história do cristianismo. Cheio do Espírito Santo, Pedro aborda a multidão de judeus reunida para a festa de Pentecostes e explica o significado dos eventos que estavam presenciando. Ele cita o profeta Joel para contextualizar a descida do Espírito Santo e faz um apelo poderoso, declarando que Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ressuscitou e é o Messias prometido. Pedro conclui seu discurso com um chamado ao arrependimento e ao batismo, em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. A resposta da multidão foi extraordinária. Cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas naquele dia. Esse evento marcou o nascimento oficial da igreja cristã, com Pedro desempenhando um papel crucial como o primeiro a proclamar publicamente a ressurreição de Jesus e a necessidade de conversão. Além de seu papel no Pentecostes, Pedro também teve uma liderança significativa na igreja primitiva. Sua influência é evidente em várias decisões importantes que ajudaram a moldar a comunidade cristã. Uma dessas decisões foi o Concílio de Jerusalém, descrito em Atos 15, 6, 21. O concílio foi convocado para resolver uma controvérsia crescente sobre a necessidade de circuncisão para os gentios convertidos ao cristianismo. Alguns judeus cristãos insistiam que os gentios deveriam seguir a lei de Moisés, incluindo a circuncisão, para serem salvos. Durante o concílio, Pedro se levantou e relembrou aos presentes como Deus o havia escolhido para pregar aos gentios, referindo-se à conversão de Cornélio e sua casa. Atos 10. Ele argumentou que Deus não fazia distinção entre judeus e gentios, pois havia purificado o coração dos gentios pela fé e lhes dado o Espírito Santo. Pedro enfatizou que a salvação é pela graça do Senhor Jesus e não pelo cumprimento da lei. Sua intervenção foi crucial para o desfecho do concílio, que decidiu que os gentios não precisavam ser circuncidados, mas deveriam abster-se de certas práticas pagãs. Essa decisão ajudou a manter a unidade da igreja e a facilitar a inclusão dos gentios, permitindo a expansão do cristianismo além do mundo judaico. Os atos de liderança de Pedro não se limitaram a decisões doutrinárias. Ele também realizou vários milagres que confirmaram sua autoridade apostólica e fortaleceram a fé dos cristãos. Um dos primeiros milagres registrados é a cura de um homem coxo na porta do templo chamada Formosa, descrita em Atos 3, 1-10. Pedro e João estavam subindo ao templo para orar quando encontraram um homem que era coxo desde o nascimento, pedindo esmolas. Pedro disse ao homem que ele não tinha prata nem ouro, mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ordenou que o homem se levantasse e andasse.
Imediatamente, o homem foi curado e entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Este milagre não apenas trouxe grande alegria ao homem curado, mas também maravilhou a multidão e proporcionou a Pedro a oportunidade de pregar sobre Jesus aos presentes. Outro milagre notável foi a ressurreição de Tabita, Dorcas, em Jope, relatada em Atos 9, 36, 42. Tabita era uma discípula conhecida por suas boas obras e atos de caridade, especialmente em fazer roupas para os pobres. Quando ela adoeceu e morreu, os discípulos de Jope enviaram mensageiros para chamar Pedro, que estava na cidade vizinha de Lida. Ao chegar, Pedro foi levado ao quarto onde o corpo de Tabita estava, e após orar, ele disse: "Tabita, levanta-te." Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Pedro a tomou pela mão e a levantou. Este milagre teve um grande impacto em Jope e muitos creram no Senhor como resultado. A liderança de Pedro também o colocou em situações de perseguição, mostrando sua coragem e determinação. Em Atos 12, 1, 19, vemos um exemplo claro de perseguição e libertação milagrosa. O rei Herodes Agripa I começou a perseguir membros da igreja e Pedro foi preso e colocado sob forte guarda. Na noite anterior ao seu julgamento, enquanto Pedro dormia, um anjo do Senhor apareceu na cela, o acordou e o libertou das correntes. O anjo guiou Pedro para fora da prisão, passando pelos guardas, até que ele estivesse seguro. Ao perceber que havia sido milagrosamente libertado, Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos orando por ele. Esses episódios destacam não apenas o poder de Deus operando através de Pedro, mas também a fé inabalável e o compromisso de Pedro em seguir e servir a Jesus, mesmo diante de grandes perigos. Sua disposição em enfrentar a prisão e a perseguição demonstra seu papel como um líder corajoso e dedicado da igreja primitiva. O ministério de Pedro também teve um impacto duradouro na estrutura e na organização da igreja. Ele foi um dos primeiros a reconhecer a necessidade de uma liderança organizada e a implementação de normas para o funcionamento da comunidade cristã. Em suas cartas, 1 e 2 de Pedro, ele oferece conselhos e orientações práticas para os líderes da igreja, enfatizando a importância da humildade, do serviço e da fidelidade à mensagem do Evangelho. Pedro é frequentemente lembrado e celebrado no dia de São Pedro, uma festa cristã que honra seu legado e sua contribuição à igreja. Este dia não é apenas uma comemoração de sua vida e obra, mas também um momento para refletir sobre o impacto contínuo de seu ministério na fé cristã. A celebração destaca a importância da liderança corajosa e da fé inabalável em tempos de adversidade. Em conclusão, o papel de Pedro na igreja primitiva é multifacetado e profundamente significativo. Desde seu sermão no Pentecostes até suas decisões no Concílio de Jerusalém, seus milagres e a perseguição que enfrentou, Pedro demonstrou uma liderança que foi crucial para o crescimento e a consolidação do cristianismo. Sua vida e ministério oferecem lições valiosas sobre fé, coragem e compromisso com a missão divina. O dia de São Pedro serve como um lembrete inspirador do poder transformador de Deus, operando através de indivíduos dispostos a seguir seu chamado, independentemente das dificuldades e desafios que possam enfrentar. A Epístola de Pedro e seus ensinamentos. A história reveladora do apóstolo Pedro, origem e significado do dia de São Pedro. Pedro, um dos apóstolos mais destacados de Jesus Cristo, deixou um legado duradouro, não apenas através de suas ações e liderança na igreja primitiva, mas também através de suas cartas, conhecidas como as Epístolas de Pedro. Essas cartas, incluídas no Novo Testamento, fornecem ensinamentos valiosos e orientações práticas para a vida cristã.
A primeira e a segunda epístolas de Pedro abordam temas centrais como o sofrimento por causa de Cristo, a santidade, a vida cristã, os perigos dos falsos mestres e a segunda vinda de Cristo. Seus ensinamentos continuam a ser relevantes e aplicáveis à vida dos cristãos hoje. A primeira epístola de Pedro, frequentemente abreviada como 1 Pedro, foi escrita para encorajar e fortalecer os cristãos que estavam enfrentando perseguições e sofrimentos por causa de sua fé. Pedro começa sua carta saudando os eleitos exilados da dispersão, 1 Pedro 1:1, referindo-se aos cristãos espalhados por várias regiões do Império Romano. Ele os lembra de sua identidade em Cristo e da esperança viva que tem por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1:3-4. Um dos principais temas abordados em 1 Pedro é o sofrimento por causa de Cristo. Pedro reconhece que os cristãos enfrentavam provações difíceis e encoraja-os a perseverar na fé. Ele afirma que o sofrimento, embora doloroso, tem um propósito divino e pode resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1:6-7. Pedro exorta os cristãos a serem santos em toda a sua maneira de viver, porque Deus é santo. 1 Pedro 1:15-16. A santidade para Pedro não é apenas uma questão de comportamento moral, mas uma expressão de sua nova identidade em Cristo. Outro tema central na primeira epístola é a vida cristã. Pedro instrui os cristãos a amarem uns aos outros fervorosamente com um coração puro. 1 Pedro 1:22. Ele enfatiza a importância da comunidade cristã e a necessidade de viver em harmonia, tendo compaixão, amor fraternal, misericórdia e humildade. 1 Pedro 3:8. Pedro também aborda a relação dos cristãos com as autoridades governamentais e empregadores, exortando-os a serem submissos e a suportarem o sofrimento injusto com paciência, seguindo o exemplo de Cristo. 1 Pedro 2:13-25. Pedro dedica uma parte significativa de sua carta à questão do sofrimento. Ele exorta os cristãos a não se surpreenderem com as provações ardentes que surgem entre eles, como se algo estranho estivesse acontecendo. 1 Pedro 4:12. Em vez disso, devem regozijar-se na medida em que participam dos sofrimentos de Cristo, para que possam também alegrar-se na revelação de sua glória. 1 Pedro 4:13. Pedro assegura que, se alguém sofre como cristão, não deve se envergonhar, mas glorificar a Deus por esse nome. 1 Pedro 4:16. A segunda epístola de Pedro, ou dos Pedro, aborda diferentes preocupações, com um foco particular em avisos sobre falsos mestres e a segunda vinda de Cristo. Pedro começa a carta lembrando aos cristãos as preciosas e grandiosas promessas de Deus que lhes permitem participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo. 2 Pedro 1:3-4. Ele exorta os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3:18. Um dos temas principais de 2 Pedro é o perigo dos falsos mestres. Pedro alerta que, assim como houve falsos profetas entre o povo de Israel, haverá falsos mestres entre os cristãos que introduzirão heresias destruidoras e negarão o Senhor que os resgatou. 2 Pedro 2:1. Ele descreve os falsos mestres como indivíduos que seguem desejos impuros, desprezam a autoridade e são arrogantes e blasfemos. 2 Pedro 2:10-12. Pedro adverte que esses mestres enganarão muitos e trarão destruição sobre si mesmos, mas os cristãos devem permanecer firmes na verdade. Outro tema importante em 2 Pedro é a segunda vinda de Cristo. Pedro responde às críticas e zombarias daqueles que duvidavam da promessa do retorno de Jesus, lembrando aos cristãos que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3:8.
Ele enfatiza que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Pedro exorta os cristãos a viverem de maneira santa e piedosa, aguardando ansiosamente o dia de Deus e apressando a sua vinda. 2 Pedro 3:11, 12. Pedro também destaca a importância de estar alerta e preparado para o retorno de Cristo. Ele descreve a vinda do Senhor como um ladrão que virá inesperadamente e encoraja os cristãos a serem diligentes para serem encontrados por Ele em paz, sem mancha e irrepreensíveis. 2 Pedro 3:14. Pedro lembra aos cristãos que, enquanto esperam, devem crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, evitando serem levados pelo erro dos ímpios e caírem de sua firmeza, 2 Pedro 3:17 e 18. A relevância e aplicação dos ensinamentos de Pedro são profundas e atemporais. Suas epístolas oferecem orientação prática para a vida cristã, destacando a importância da santidade, do amor fraternal, da paciência no sofrimento e da vigilância contra falsos ensinamentos. Em um mundo onde os cristãos ainda enfrentam perseguições e desafios, as palavras de Pedro continuam a oferecer consolo e encorajamento. O chamado de Pedro à santidade e à vida cristã é especialmente relevante hoje. Ele nos lembra que, como seguidores de Cristo, somos chamados a viver de maneira distinta do mundo, refletindo a santidade de Deus em nossos pensamentos, palavras e ações. A exortação de Pedro ao amor fraternal e à harmonia na comunidade cristã também é crucial em uma época de divisões e conflitos. Ele nos desafia a tratar uns aos outros com compaixão, humildade e respeito, construindo comunidades que testemunhem o amor de Cristo. Os avisos de Pedro sobre os falsos mestres são igualmente relevantes. Em um tempo onde informações falsas e doutrinas enganosas podem se espalhar rapidamente, a advertência de Pedro nos incentiva a ser discernentes e a permanecer ancorados na verdade das Escrituras. Seu apelo para crescer no conhecimento de Cristo é um lembrete de que devemos continuamente aprofundar nossa compreensão da fé e fortalecer nossa relação com Deus. A expectativa da segunda vinda de Cristo, conforme ensinada por Pedro, continua a ser uma fonte de esperança e motivação para os cristãos. Ele nos lembra que a história humana está direcionada para um clímax redentor, onde Jesus retornará em glória para julgar os vivos e os mortos. Essa expectativa nos encoraja a viver de maneira vigilante e piedosa, conscientes de que nossos dias são oportunidades para servir a Deus e preparar-nos para a eternidade. Em suma, as epístolas de Pedro oferecem ensinamentos ricos e profundos que continuam a guiar e inspirar os cristãos em todas as eras. Através de suas cartas, Pedro nos convida a abraçar a santidade, a suportar o sofrimento com paciência, a amar uns aos outros fervorosamente, a estar atentos aos falsos mestres e a viver na expectativa do retorno de Cristo. Ao celebrar o dia de São Pedro, somos lembrados de seu legado duradouro e somos encorajados a aplicar seus ensinamentos em nossa própria caminhada de fé. O dia de São Pedro, celebrado em 29 de junho, é uma das festas mais importantes do calendário litúrgico cristão, honrando o apóstolo Pedro, um dos seguidores mais próximos de Jesus Cristo e um dos pilares da igreja primitiva. A origem dessa celebração remonta aos primeiros séculos do cristianismo e está profundamente enraizada na tradição da igreja, refletindo a importância e o impacto duradouro de Pedro na fé cristã. A celebração do dia de São Pedro tem suas raízes na antiga tradição cristã de honrar os mártires e santos da igreja. Pedro, originalmente chamado Simão, foi um pescador da Galileia que se tornou um dos primeiros e mais fervorosos seguidores de Jesus. Ele foi chamado por Jesus para se tornar pescador de homens,
Mateus 4,19. E após a ressurreição de Cristo, desempenhou um papel crucial na liderança da igreja primitiva. A tradição sustenta que Pedro foi martirizado em Roma durante a perseguição de cristãos sob o imperador Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo a seu próprio pedido, por não se considerar digno de morrer da mesma maneira que Jesus. A data de 29 de junho foi escolhida para a celebração de São Pedro, junto com São Paulo, devido à crença de que ambos os apóstolos foram martirizados em Roma nesse dia, embora em anos diferentes. A festa começou a ser celebrada na igreja primitiva, com registros que sugerem que já no século IV havia um reconhecimento formal deste dia. Com o tempo, a festa de São Pedro se tornou uma das principais solenidades da igreja, sendo celebrada com grande reverência e devoção. Tradições e práticas associadas ao dia de São Pedro variam amplamente ao redor do mundo, refletindo a diversidade cultural do cristianismo. Em muitos lugares, especialmente em regiões de forte tradição católica, são realizadas procissões, missas solenes e outras formas de veneração. Em Roma, a Basílica de São Pedro, construída no local onde se acredita que Pedro foi enterrado, é o centro das celebrações. O Papa, como sucessor de Pedro, geralmente celebra uma missa especial, destacando a continuidade da liderança apostólica. Em outras partes do mundo, como na América Latina e nas Filipinas, a festa de São Pedro é marcada por festividades locais que combinam elementos religiosos e culturais. Em algumas comunidades pesqueiras, São Pedro é particularmente venerado como o santo padroeiro dos pescadores, refletindo sua ocupação original. Festas, danças e procissões marítimas são comuns, simbolizando a proteção e a intercessão de São Pedro para aqueles que trabalham no mar. O significado do dia de São Pedro para os cristãos vai além das tradições e celebrações. Ele serve como um lembrete poderoso do legado de fé, coragem e liderança de Pedro. A vida de Pedro, com suas falhas e triunfos, é um testemunho da graça transformadora de Deus e da importância do arrependimento e da redenção. Pedro, que negou Jesus 3 vezes na noite de sua prisão, foi restaurado e comissionado por Jesus para apacentar minhas ovelhas. João 21, 15 e 17, assumindo assim a liderança da igreja. Na liturgia cristã, o dia de São Pedro é uma oportunidade para refletir sobre o papel vital dos apóstolos na formação da igreja e na transmissão do Evangelho. As leituras bíblicas e os hinos desse dia frequentemente destacam a confissão de fé de Pedro em Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16:16, e a promessa de Jesus de que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Mateus 16:18. Essa confissão de fé é fundamental para a identidade cristã, e a celebração do dia de São Pedro reafirma a importância de uma fé sólida e inabalável em Cristo. A celebração do dia de São Pedro também tem um impacto espiritual profundo. Ela convida os cristãos a contemplar o exemplo de Pedro de uma vida dedicada ao serviço de Cristo, mesmo diante de perseguição e morte. A vida de Pedro é um lembrete de que a fé cristã pode exigir sacrifício e coragem, mas que também é marcada pela esperança e pela promessa de vida eterna. Pedro, que começou sua jornada como um simples pescador, tornou-se uma das figuras mais influentes do cristianismo, demonstrando que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas origens ou falhas, para cumprir seus propósitos divinos. A vida e o legado de Pedro continuam a inspirar a fé e a prática cristã atualmente. Sua história é uma fonte de encorajamento para aqueles que enfrentam dificuldades e desafios em sua jornada espiritual. Pedro mostra que a verdadeira liderança cristã é servidora, marcada pela humildade e pela disposição de seguir a vontade de Deus acima de tudo.
Sua disposição em aprender com seus erros e crescer na fé é um exemplo poderoso de como os cristãos podem buscar a transformação contínua em sua própria vida espiritual. Além disso, o papel de Pedro como um líder que trabalhou para manter a unidade da igreja primitiva é particularmente relevante no mundo de hoje, onde divisões e conflitos são comuns. Sua participação no Concílio de Jerusalém, Atos 15, e seu trabalho para integrar gentios na comunidade cristã demonstram a importância da inclusão, do diálogo e da busca por soluções pacíficas e justas. Os cristãos modernos podem aprender com o exemplo de Pedro a valorizar a unidade e a colaboração dentro da igreja, trabalhando juntos para avançar a missão do Evangelho. A reflexão sobre a vida de Pedro também incentiva os cristãos a serem corajosos em sua fé. Pedro, que inicialmente demonstrou medo ao negar Jesus, mais tarde mostrou grande coragem em proclamar o Evangelho, mesmo sob ameaça de prisão e morte. Essa transformação de medo para coragem é uma inspiração para os cristãos enfrentarem seus próprios medos e inseguranças, confiando na força e na graça de Deus para sustentá-los. Em última análise, o dia de São Pedro é uma celebração do poder transformador da fé em Cristo. É uma oportunidade para os cristãos renovarem seu compromisso com os ensinamentos e o exemplo de Pedro, buscando viver vidas de fé, serviço e coragem. Através das celebrações, orações e reflexões deste dia, os cristãos são chamados a aprofundar sua relação com Deus e a seguir os passos de Pedro em sua própria jornada espiritual. Portanto, o dia de São Pedro não é apenas uma data no calendário litúrgico, mas uma rica tapeçaria de tradição, fé e inspiração que continua a enriquecer a vida cristã. Ele nos lembra da importância da liderança apostólica, da coragem no testemunho do Evangelho e da unidade na diversidade dentro da igreja. Celebrar este dia é reconhecer e honrar o legado duradouro de São Pedro, cujo impacto ressoa através dos séculos e continua a guiar e fortalecer a fé dos cristãos em todo o mundo. Na conclusão de um estudo aprofundado sobre a vida e o legado do apóstolo Pedro, é essencial recapitular os pontos principais de sua jornada, seus escritos e o impacto duradouro de sua liderança na igreja primitiva e na fé cristã. Pedro, inicialmente chamado Simão, era um pescador da Galileia antes de se tornar um dos primeiros discípulos de Jesus. Seu encontro com Jesus não só transformou sua vida pessoal, mas também moldou o futuro do cristianismo. A trajetória de Pedro oferece uma narrativa rica de fé, arrependimento e liderança que continua a inspirar cristãos ao longo dos séculos. Pedro é apresentado pela primeira vez nos evangelhos como Simão, um pescador que vivia em Betsaida, na Galileia. Seu encontro inicial com Jesus é registrado em vários pontos dos evangelhos. Em Mateus 4, 18, 20, vemos Jesus chamando Simão e seu irmão André para segui-lo, prometendo transformá-los de pescadores de peixes em pescadores de homens. Este convite marcante marca o início de uma profunda transformação na vida de Simão, que eventualmente receberia o nome de Pedro, significando rocha. Esta mudança de nome simboliza a nova identidade e missão que Jesus lhe conferiu. Ao longo do ministério de Jesus, Pedro se destaca como um dos discípulos mais próximos e zelosos. Ele frequentemente atua como porta-voz do grupo, fazendo perguntas e declarações que refletem tanto sua fé quanto suas dúvidas. Em Mateus 16, 13 e 19, Pedro faz uma confissão de fé crucial ao reconhecer Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, em resposta, declara que Pedro será a rocha sobre a qual ele edificará sua igreja, uma declaração que sublinha a importância de Pedro na fundação da comunidade cristã. Pedro também participou de momentos extraordinários no ministério de Jesus,
como a Transfiguração, onde ele testemunhou a glória divina de Cristo ao lado de Moisés e Elias, Mateus 17, 1, 9. Outro evento significativo foi quando Pedro, em um ato de fé, tentou caminhar sobre as águas em direção a Jesus. Mateus 14, 22, 33. Embora ele tenha começado a afundar ao se assustar com o vento e as ondas, a mão estendida de Jesus o resgatou, simbolizando a prontidão de Cristo para salvar aqueles que o buscam, mesmo em meio às suas falhas. A vida de Pedro também é marcada por sua fragilidade humana. Na noite da prisão de Jesus, Pedro, temendo por sua vida, negou conhecer Jesus 3 vezes. Mateus 26, 69, 75. Este episódio doloroso é seguido por um momento de profundo arrependimento e restauração. Após a ressurreição, Jesus aparece a Pedro e, em uma conversa registrada em João 21, 15, 17, pergunta-lhe 3 vezes se ele o ama, correspondendo às suas 3 negações. Cada resposta afirmativa de Pedro é seguida por uma comissão de Jesus para apacentar minhas ovelhas, simbolizando sua restauração e reafirmação de sua liderança apostólica. O papel de Pedro na igreja primitiva é fundamental e multifacetado. No dia de Pentecostes, ele prega um poderoso sermão que resulta na conversão de milhares de pessoas. Atos 2, 14 e 41. Este evento marca o início da missão evangelística da igreja e estabelece Pedro como uma figura central na propagação do evangelho. Pedro também desempenha um papel crucial no Concílio de Jerusalém, Atos 15, onde debates significativos sobre a inclusão dos gentios na igreja são resolvidos. Sua liderança ajuda a moldar a identidade e as práticas da comunidade cristã nascente. Pedro também é conhecido por realizar milagres notáveis, demonstrando o poder de Deus em ação através dele. Em Atos 3, 1, 10, ele cura um homem coxo na entrada do templo, e em Atos 9, 32, 42, ele ressuscita Tabita, Dorcas, dos mortos. Esses milagres não apenas fortalecem a fé dos primeiros cristãos, mas também atraem muitos para a mensagem do Evangelho. No entanto, a pregação e os milagres de Pedro também atraem perseguições. Em Atos 12, ele é preso por ordem do rei Herodes, mas é miraculosamente libertado por um anjo, um evento que reafirma a proteção divina sobre ele e sua missão. As epístolas de Pedro, escritas mais tarde em sua vida, fornecem ensinamentos profundos e orientações práticas para a vida cristã. A primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, encoraja os cristãos a perseverarem em meio ao sofrimento, a viverem vidas santas e a amarem uns aos outros fervorosamente. Ele lembra aos cristãos que são peregrinos e exilados neste mundo, chamados para uma herança incorruptível e eterna. A segunda epístola de Pedro, 2 Pedro, adverte contra falsos mestres e exorta os crentes a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, aguardando com expectativa a segunda vinda de Cristo. Ao refletir sobre a vida e o legado de Pedro, vemos um exemplo poderoso de transformação e redenção. Pedro, um simples pescador com falhas humanas, foi chamado por Jesus para se tornar um líder fundamental na igreja. Sua vida é um testemunho de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas origens ou fraquezas, para cumprir seus propósitos divinos. Pedro nos ensina sobre a importância da fé, do arrependimento e da disposição para seguir a Jesus, mesmo em meio às adversidades. A celebração do Dia de São Pedro, em 29 de junho, serve como um lembrete anual desse legado duradouro. É uma oportunidade para os cristãos refletirem sobre a importância da liderança apostólica, da coragem no testemunho do Evangelho e da unidade na igreja. As tradições e práticas associadas a essa celebração variam ao redor do mundo,
mas todas compartilham um reconhecimento da contribuição vital de Pedro para a fé cristã. Hoje, o exemplo de Pedro continua a inspirar cristãos a viverem vidas de fé, serviço e coragem. Sua disposição para aprender com seus erros e crescer na fé nos encoraja a buscar a transformação contínua em nossa própria vida espiritual. Pedro nos desafia a sermos líderes servos, comprometidos com a verdade do Evangelho e dispostos a suportar o sofrimento por causa de Cristo. Sua vida e ensinamentos nos lembram da importância de permanecer firmes na fé, de amar uns aos outros e de viver na expectativa do retorno de Cristo. Em conclusão, a história de Pedro é uma narrativa rica de fé e redenção, que continua a ressoar profundamente na vida dos cristãos. Sua trajetória de pescador a líder apostólico, sua pregação poderosa, seus milagres e suas cartas inspiradoras são testemunhos duradouros do poder transformador de Deus. O dia de São Pedro é uma celebração de sua vida e legado, uma ocasião para renovar nosso compromisso com os ensinamentos de Cristo e para refletir sobre como podemos seguir o exemplo de Pedro em nossa própria caminhada de fé. Ao honrarmos a memória de São Pedro, somos chamados a abraçar os valores de fé, arrependimento e liderança que ele exemplificou, buscando viver vidas que glorifiquem a Deus e avancem o reino de Cristo na terra. Espero que você tenha gostado de conhecer mais sobre a incrível jornada do apóstolo Pedro e a importância do dia de São Pedro. A vida e o legado de Pedro nos mostram que, independentemente das nossas falhas, podemos ser transformados e usados por Deus para grandes propósitos. Se você achou este conteúdo inspirador e quer continuar acompanhando mais histórias e ensinamentos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber todas as atualizações. Sua participação é fundamental para nós. Até a próxima!